3, gravando. Olá, pessoal! Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui neste momento, nos assistindo, e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast. Hoje, a Gisele Eugênio, que é uma das nossas diretoras do Praticadamente, convidou uma pessoa especial para a nossa resenha, a doutora Natália Bassan, que é médica com especialização em saúde da família pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Ela é criadora do método Equilíbrio Emocional 9 em 10. Ela também tem formações nacionais e internacionais de hipnose clínica. E ela está aqui para falar sobre o tema, a importância do equilíbrio emocional para o terapeuta. Mas antes de passar para a nossa convidada, só quero lembrar vocês que estamos em todas as mídias, estamos no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Ok, pessoal? Então, doutora Natália, é com você agora. Obrigada, André. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. É um prazer para quem ainda não me conhece. Que bacana falar com vocês. É um grande prazer também estar aqui no Praticadamente pela primeira vez. Que legal, fiquei muito feliz com esse convite. Obrigada, gente. E olha só, hoje a gente vai falar de equilíbrio emocional, né? Porque quando fala de mim, não tem como correr desse assunto, gente. Equilíbrio emocional. E como o pessoal que acompanha aqui o Praticadamente, né? Pelo que eu entendi, pelo que a Gisele me falou, a maior parte são pessoas que trabalham com terapia ou com hipnose, hipnoterapia, tem interesse em hipnose, não é isso? Então, eu quis trazer esse tema, que é algo que eu senti falta na minha formação como terapeuta, como hipnóloga, e que eu acabei buscando sozinha e fui construindo essa bagagem gigante, e hoje é o que eu ensino para as pessoas, que é desenvolver o equilíbrio emocional. Por que é tão importante o equilíbrio emocional dentro da terapia, dentro da hipnoterapia, para o terapeuta, né, ou para a hipnoterapeuta, como vocês preferirem? Vamos falar um pouquinho disso. E para que vocês entendam, né, eu sei que tem até aluno meu aqui, ó, que coisa boa, mas para que vocês entendam, eu sei que alguns não me conhecem, eu vou começar explicando o que são o que eu chamo de desafios emocionais, tá? Que é um termo que eu uso de forma didática, tá? Eu criei para ser didático. Então, o que são esses desafios emocionais, né? São aquelas emoções que nos desafiam, né? Nossa, Natália, mas que óbvio, né? Desafio emocional são as emoções que nos desafiam? Sim, é óbvio, mas olha só, acompanhe aqui o raciocínio comigo. Sabe quando você tem uma emoção, e essa emoção, ela te faz ter uma sensação ruim que você não gostaria que fosse assim, ou uma atitude que você não gostaria que fosse exatamente aquela? Então, por exemplo, tem algumas situações em que a gente congela e a gente não queria congelar, né? Então, olha só, vamos imaginar que você treinou muito ali para algum momento, seja uma entrevista de emprego, por exemplo, seja atender seu primeiro paciente, seu primeiro cliente, ou já aconteceu comigo, ó, quando eu estava procurando uma sala para alugar, já aconteceu do dono do espaço querer me entrevistar. Eu não sei quão comum isso é, mas aconteceu comigo. E aí, ótimo, eu fui lá, estava me sentindo preparada, ele me fez algumas perguntas que eu esperava, mas no final ele chegou para mim e falou assim: não, muito bom, gostei né, de você, das suas respostas, mas agora eu quero ver o seguinte, me hipnotiza. E naquela hora eu até perguntei, você está falando sério, né? Eu não esperava. Então, assim, mesmo para você que, poxa, Natália, não, eu quero, ó, o meu assunto aqui é hipnoterapia, terapia, é isso que eu quero saber, mesmo para você, né? Às vezes a gente passa por umas situações como esse exemplo que eu estou dando, né? E eu estou explicando isso porque alguns de vocês podem ter pensado, Natália, você está dando exemplo aí de entrevista de emprego, né? Eu sou aqui empreendedor, nem vou mexer com isso. Gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer, é sempre bom estar preparado. Mas esse é só um exemplo, tá? Olha só, então imagina que você foi lá, se preparou todo para conhecer lá o dono, né? Nessa situação que eu passei, por exemplo, o dono lá do espaço que você queria alugar sua sala, né? E aí você se prepara todo. Você sabe que você tem capacitação para ser um hipnoterapeuta, um terapeuta, só que chega lá, tudo aquilo que você
decorou, aquelas respostas, aquilo que você queria falar, cadê? Você esqueceu. Natália do céu, me deu branco e na hora, quanto mais... Parecia hipnose, né? Quanto mais tenta lembrar, mais esquece. Quanto mais tenta lembrar, mais esquece. Então, por que que isso acontece? Gente, porque nesse momento vieram alguns desafios emocionais, como a insegurança, por exemplo, a ansiedade, o medo, sei lá, isso é individual, né? Mas naquele momento ali de um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de insegurança, vem desafios emocionais. E se você não sabe lidar com eles, o que que eu acabei de falar? Ou eles te geram, né, sensações e atitudes ruins, ou não necessariamente ruins, mas coisas que você não gostaria que fosse daquela forma. Então, nesse momento, talvez você não tenha tido uma atitude que você fala, nossa, que atitude ruim, mas você não gostaria de ter esquecido tudo que você planejou falar, né? Quando você sai de lá, você pensa, nossa, por que que eu não falei isso? Por que que eu não falei aquilo? Então, nesse momento, eu digo que você aconteceu o quê, né? Quando você congela, quando você não consegue ter a reação que você gostaria de ter. Eu falo que você teve um desafio emocional, você perdeu por esse desafio emocional. Agora eu vou dar um outro exemplo, né, de uma atitude que geralmente a gente tem assim, e fala, poxa, eu não queria ter feito isso, né? Um exemplo clássico não, né, gente? Clássico, é dirigir, né? Você está lá dirigindo, vem alguém te fecha no trânsito. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que quase todo mundo já passou por uma situação assim. Alguém te fecha no trânsito. E aí o que que acontece? Na hora vem desafio emocional. Ó, você pode ser mais zen do mundo, pode ser igual a Maria ali, ó, minha aluna exemplar do equilíbrio emocional 9 em 10, psicóloga, inclusive, maravilhosa, pode ser até a Maria. Mas ela é humana, gente, e eu também. Então, poxa, alguém te fechou, você toma um susto, algum desafio emocional vai vir. Nem que seja pouquinho, seu equilíbrio emocional é muito bom, vai vir um pouquinho, um sustinho, nossa, né? Vai vir alguma emoção. Agora, onde é que entra essa questão do desafio emocional? Vamos supor que vem uma emoção ali de raiva, né? Poxa, essa pessoa me fechou. Se você não tem um bom equilíbrio emocional, essa emoção que te desafiou, esse desafio emocional, ele começa a crescer. E ele vai crescendo, e ele vai te dominando. E pode ser que você alimente isso a tal ponto que você tenha atitudes explosivas, por exemplo. Pode ser que você xingue o outro, pode ser que você comece a dirigir de uma forma mais agressiva, mais descontrolada, talvez até bata o carro ali em outra pessoa. Por quê? Porque aquele desafio emocional tomou conta de você não soube lidar com aquilo. Você não soube cortar esse desafio emocional antes que ele crescesse e tomasse uma proporção que não precisava ser assim. Não justificava, não te ajudava em nada deixar isso crescer, entende? Então, nesse momento, quando você não sabe, né, ter esse autocontrole ali dessa emoção que te desafiou, você perde para o seu desafio emocional, tá? Então, gente, até aqui ficou claro o que são esses desafios emocionais, essas emoções que te desafiam, né? E que se você não sabe lidar com isso, ou às vezes você congela, né? Que vem lá da questão do alarme, da reação, de luta ou fuga. Então, às vezes você congela, ou você faz o quê? Tem atitudes que geralmente são impulsivas ou que alimentam sensações e atitudes mesmo que não são exatamente as que racionalmente você gostaria de ter tido naquele momento, né? Ó, o Ronald está falando de situações inesperadas. Situações inesperadas são ótimas para gerar desafios emocionais, né, Ronald? Ótimas. É quase uma fabriquinha de desafios emocionais. E bom, gente, dito tudo isso, se vocês já entenderam até aqui o que são os desafios emocionais, o que que é então, Natália, esse equilíbrio emocional, né? Eu falo muito equilíbrio emocional 9 em 10, que é o meu método, né? Mas o equilíbrio emocional 9 em 10 é você ter a habilidade de lidar bem com pelo menos 9 a cada 10 desses desafios emocionais. Natália, não quero saber do seu método, quero saber o que é equilíbrio emocional, né? Como é que você me explica isso de uma maneira simples? É você conseguir lidar bem com seus desafios emocionais de forma que eles não te gerem incômodos, muitos incômodos no seu dia a dia, né? De forma que eles não sejam esses desafios emocionais, você não perca para eles de forma muito intensa, muito intensas e muito frequentes, tá? Então, querendo ou não, quando você desenvolve esse equilíbrio emocional, você acaba tendo um pouco mais de controle sobre a sua vida, o que que você vai fazer, como você vai lidar com as situações. E por que que eu falo um pouco mais de controle? Pelo mesmo motivo que eu falo que é o equilíbrio emocional 9 em 10 e não 10 em 10. Porque a gente não controla tudo, né, gente? E faz parte, inclusive, de ter esse equilíbrio emocional, faz parte você entender que não controla tudo. E que em alguns momentos a gente tem que aceitar, se adaptar e seguir em frente, ok? Então tá. E eu quero deixar claro também, porque às vezes algumas pessoas elas fazem uma confusão. Ah, Natália, então quer dizer que se eu desenvolver meu equilíbrio emocional, eu vou virar uma banana.
vou aceitar tudo, não vou reclamar de mais nada, né? Não é assim, não é assim. A questão é, você passa a ter mais atitudes racionais, ao invés de emocionais. Por quê? Quando vem o desafio emocional, você não sabe lidar com ele, qual que é a atitude que você tem? Qual é a reação que você tem? Quais são as sensações que ficam contigo ali ao longo daquele dia ou ao longo dos dias? São atitudes e sensações movidas com base no emocional, único exclusivamente. E às vezes o racional entra só para criticar. Poxa, eu não queria que fosse assim. Não queria estar me sentindo assim. Fiz errado ali. Então, nesses momentos, se você tem esse equilíbrio emocional ruim, o seu racional ele entra para piorar a situação, porque ele fica te julgando, te criticando. Né? Agora, quando você desenvolve esse emocional, as suas atitudes e até os sentimentos, né? Eles são, você começa a conviver com isso baseado mais no que você quer que seja, mais no racional, tá bom? Até aqui tudo bem? Gente, eu tenho 2 assistentes de live que ficam aqui no meu pé, e eu não sei se vocês estão ouvindo, mas um deles ronca, que são meus cachorrinhos. E aí, se tiver um barulho estranho aí, ó, não estranho não, minha cachorrinha que tá roncando, ela é idosa e ela ronca mesmo, não tem jeito. Espero que não, geralmente não pega, mas caso pegue, a Natália tá com fome, veio fazer a live com fome, a barriga dela tá roncando, não é minha barriga, gente, é minha cachorra. Deixa eu só ver aqui, ó, a Márcia tá dizendo o seguinte, essas surpresas, a Maria tá rindo de mim ali, ó. Essas surpresas podem desencadear respostas inapropriadas, justamente pela carga emocional, principalmente recente. Exatamente, Márcia. É isso aí, você falou tudo em outras palavras, né? Desencadear respostas inapropriadas. É exatamente isso. Você tem atitudes que depois você pensa, poxa, eu não queria ter feito isso. Ou você sente e fala, eu não queria estar sentindo isso, né? Como é que eu mudo isso? Então, é exatamente isso que eu ensino. E aí, como eu estava falando, né? Isso não quer dizer que vai. Ah, Natália, então eu vou virar um banana. Vou aceitar tudo. Se eu tiver equilíbrio emocional, então quer dizer que eu vou aceitar tudo. Não, você vai ter respostas mais racionais. Obviamente que quando você passa a ter respostas mais racionais, como até alguém falou ali, você diminui a quantidade de respostas agressivas, atitudes agressivas, sim. Mas isso não quer dizer que você nunca vai ter. Ó, vou falar por mim, gente. Eu treino Krav Maga, defesa pessoal. Considerada, inclusive, uma das mais eficientes, mais agressivas do mundo, porque é extremamente eficiente. Isso quer dizer que eu saio por aí brigando? Não! De jeito nenhum! Pelo contrário, né? No Krav Maga a gente também aprende o quê? A evitar ao máximo o conflito. Mas, se for uma questão de sobrevivência, eu vou me defender. Ah, não, a Natália tem equilíbrio emocional 9 em 10, chegar alguém ali, atacar ela, tentar enforcar, ela vai ficar ali, ó, vou meditar agora. Não mesmo, gente, tá? Então, é uma questão de você desenvolver seu emocional para que você tenha atitudes mais racionais. E ter atitudes mais racionais envolve, sim, você ter menos atitudes explosivas, agressivas, não é? Até aqui tá tudo bem, gente? Tá claro? Ficou alguma confusão? Por enquanto, nisso que eu falei? Não, né? A Márcia, acho que foi a Márcia, não sei, perguntou aqui, cria algum gatilho para melhores tomadas de decisões? Com certeza, e eu não vou falar nem gatilho, né, Márcia? Dá para a gente falar de gatilho, né? Porque eu gosto muito, quando eu falo principalmente de ansiedade, eu gosto muito de explicar aquela questão de empilhamento de gatilhos, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? A nossa mente, ela quer ter explicações para tudo que vai acontecendo. Então, poxa, eu fiquei ansiosa um dia, né? Já tenho problema de ansiedade, tenho crise de vez em quando, e aí, de repente, um dia eu estava, sei lá, dirigindo na rotatória, e aí meu coração acelerou naquele momento, e de repente a minha mente, que está sempre buscando entender por que as coisas acontecem, né, de forma ali inconsciente, ela fez um link, um gatilho, sem que eu percebesse. Fiquei ansiosa nessa rotatória, e de repente você começa a ficar ansiosa todo dia que você está passando nessa rotatória. É um empilhamento de gatilho, né? Então, quando você começa a identificar seus desafios emocionais, entender como é que essa mente está funcionando, esses gatilhos que estão empilhados, você vai desempilhar esses gatilhos ruins, né? E aí, já que você falou de gatilho, que eu sei que é um termo que o pessoal da hipnose adora, e você pode, inclusive, substituir isso por gatilhos melhores. Ou pelo menos desempilhar esses gatilhos ruins, já vai te ajudar muito, tá? Ok? E bom, e aí, gente, o combinado hoje era falar que, Natália, beleza, entendi o que são os desafios emocionais, entendi o que é o equilíbrio emocional, mas quero saber o seguinte, para que serve para mim? Sou terapeuta, ou sou hipnólogo, ou nem sou, né, nem terapeuta, nem hipnólogo, mas eu quero entender para que isso serve para mim.
Então, vamos lá. Primeiro ponto, e sim, gente, eu vou especificar aqui um pouquinho, vou dar exemplos específicos para terapia, hipnoterapia, mas vamos começar do começo, né? Vamos ser muito didático. O equilíbrio emocional, por que que ele é para mim? Você é ser humano? Se você é ser humano, já é para você desenvolver seu emocional, tá? Já é para você. Porque olha só, querendo ou não, gostando ou não, você vai lidar com desafios emocionais nos seus dias. Você vai lidar com situações, como o pessoal falou aqui ó, no chat, né? Com situações inesperadas. Você certamente já tem vários gatilhos, todos nós temos, né? De repente um medo, uma preocupação, uma ansiedade, maior ou menor intensidade e frequência, mas todos nós temos, sim. Você vai lidar com situações extremamente difíceis. Então, todos nós passamos, né? Por situações que nos geram desafios emocionais, né, com muita frequência. Então, querendo você ou não, gostando você ou não, você vai lidar com esses desafios emocionais. Então, não parece razoável que você treine para lidar com eles? Porque, ó, vamos voltar lá. Eu acabei de falar para vocês que eu treino Krav Maga, treino defesa pessoal, certo? Eu treino defesa pessoal porque se um dia, eu espero que nunca tenha que usar, mas se um dia eu for desafiada fisicamente, eu sei lidar com isso. Certo? Se você que está aí me ouvindo, Natália, mas eu não treino defesa pessoal, não quero saber disso, tá bom. Mas vamos imaginar que se você fosse correr, sei lá, nas Olimpíadas, você não ia treinar? Se você tivesse que subir num ringue de MMA, você não ia treinar? Ia, não ia? Então, por que quando é físico a gente tem essa clareza de, não é físico, a gente tem que treinar? Mas e por que o emocional não, gente? Então, sim, temos que treinar, lidar com nossas questões emocionais. Certo? E como eu falei, se essa questão de ser desafiado emocionalmente acontece no nosso dia a dia, então nada mais razoável do que aprender a lidar com isso, né? Então, esse é um dos motivos por que desenvolver equilíbrio emocional é para você, importante para você, tá? E olha só, quando a gente não sabe lidar com isso, a gente acaba sofrendo as consequências de não saber lidar com isso. Né? E aqui eu ainda estou falando, eu vou aprofundar, tá? Vou especificar para a terapia, mas eu ainda estou falando da questão de ser humano, que antes de você ser terapeuta, você é ser humano, né? Então você sofre com as consequências. Daqui a pouquinho a gente vai falar de alguns exemplos super, né, do dia a dia do terapeuta mesmo. Mas essas consequências, elas vão pegando pontos da nossa vida, né? Relacionamento, profissão, como é que a gente se sente com a gente mesmo, a nossa capacidade de criar hábitos saudáveis ou não, nessa questão da autossabotagem, enfim, né? Ó, o pessoal tá falando aqui, né? Como seguro de carro, você paga para nunca precisar usar, né? Essa questão da defesa pessoal, exatamente. É exatamente isso, né? A gente espera nunca ter que usar. Mas, bom, então você acaba lidando com as consequências, né? Mas quando você desenvolve o equilíbrio emocional, gente, você vai vendo que a vida vai mudando, vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquila, você acaba conseguindo lidar com seus problemas, as dificuldades com muito mais facilidade. E aí já vou dar uma pinceladinha. Imagina lá na terapia, né? Se você é terapeuta, mas tem aluno meu aqui que não é terapeuta, que está aqui. Tudo bem, no seu dia a dia, numa dificuldade em casa, numa dificuldade no relacionamento. Se você aprende, né? E uma das coisas que você aprende quando você desenvolve seu emocional é focar nas resoluções de problemas e não nos problemas. Né? Naturalmente, a gente tende a focar no problema, né? O nosso sistema nervoso, ele acende ali aquele alarme de, você está em perigo, né? Quando vem uma ansiedade, uma insegurança, um medo, você está em perigo. Quando você está em perigo, você foca o quê? No problema. É natural, a reação natural. E o que a gente treina quando a gente desenvolve nosso emocional? Peraí, ok, tem esse problema aqui, essa dificuldade aqui, mas já vi que não é um caso de vida ou morte. Tá bom, qual que é a solução? Você aprende a buscar soluções. Tá? Então, isso vai te ajudar, se você é terapeuta, por exemplo, inclusive a ajudar seus clientes ou seus pacientes. E você vai ter uma vida mais tranquila, como eu falei, né? Com mais qualidade de vida. E eu gosto de brincar que
falar de equilíbrio emocional, eu considero até que é uma utilidade pública. Porque, gente, imagina só se tivesse todo mundo equilibradinho. Que maravilha! Que maravilha você sair no trânsito, tá todo mundo tranquilo. Você chega na fila ali do pão, do supermercado, tá todo mundo, ninguém discute. Ah, gente, política, tá bom, vamos conversar numa boa então, vamos ouvir o outro. O que que o outro está dizendo que eu posso aprender, mesmo que eu não concorde? Imagina que maravilha, gente. Mas, bom, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo, né? As pessoas, a gente pode começar por nós e, claro, ser um exemplo e distribuir aí até conscientização e informação para quem está perto, para quem escuta, né? Para quem quer escutar a gente. Então, já é alguma mudança. Agora, como eu falei, vamos focar um pouquinho mais nessa questão do terapeuta. Ah, Natália, entendi, né? Para ser humano, já entendi o desafio emocional, o que que é equilíbrio emocional, para que que serve, por que que é importante para mim como ser humano, como que isso vai me ajudar? Legal. Mas quero saber agora, Natália, eu estou aqui, uma hora dessa, né, 9h30 da noite, porque eu quero ser um terapeuta melhor, quero trabalhar com hipnoterapia, enfim, quero viver disso, maravilha. Por que que eu preciso melhorar meu emocional? Né? Se quem está precisando de ajuda não é meu cliente ou meu paciente, vamos lá. Se você quer mexer com pessoas, esse é um motivo para você melhorar seu emocional. Até porque, gente, convenhamos, mexer com pessoas não é fácil. Vamos ser sincerão aqui, não é fácil não, tá? Então esse é o primeiro motivo. Segundo, se você quer mexer com hipnose, gente, quem já faz hipnose, né, principalmente quem já teve alguns resultados daqueles bem intensos assim, numa sessão de hipnose, ou para quem já fez hipnose de entretenimento, né, a gente vê o poder que esse negócio pode ter na cabeça das pessoas. Então, como é que você quer mexer desse jeito com a mente das pessoas e não ter um conhecimento mais profundo, né, de como essa mente funciona, de que é esse equilíbrio emocional, né, que a pessoa que te busca como terapeuta, ela está buscando um equilíbrio emocional. Talvez não seja esse o termo que você use, né, para vender a terapia, talvez não seja esse exatamente o termo que ela vai te falar. Mas se ela chega para você e fala, eu quero superar um trauma, o que esse trauma está trazendo para ela, gente? Um monte de desafio emocional. Medo, desespero, desafio emocional. Congelamento, desmotivação, desafios emocionais. Ciúmes, desafio emocional. Tá? E mais, né? Eu falei, se você quer mexer com pessoa, é um motivo para você desenvolver isso emocional. Se você quer mexer com hipnose, é um motivo a mais. E se você quer mexer com terapia, né? Porque a pessoa pode querer mexer com hipnose, mas não necessariamente com terapia. Mas se você quer mexer com terapia, é um motivo a mais ainda, enorme, grandão, né? Porque você precisa mesmo entender como funciona a cabeça das pessoas, né? E é claro que aí a gente sabe, né, que tem cursos muito bons aí de hipnose. Eu sou daquelas que tenho, se desse certificado de graduação, teria graduação em hipnose também, gente, porque foram muitos anos fazendo curso e curso e curso de hipnose. É igual cursinho, se desse diploma também, tinha diploma de cursinho, porque foi 7 anos fazendo cursinho na minha vida. Mas, enfim, existem bons cursos de hipnose aí, que ensinam para a gente, né, técnicas muito boas, como ressignificação, dessensibilização, e que muita gente, inclusive, faz esses cursos de hipnose, eles saem atendendo e fazendo essas técnicas sem nem saber, às vezes, que isso vem lá da psicologia, né? Porque a hipnose, na verdade, o que ela faz? Ela é maravilhosa? É, mas ela dá aquele empurrão, né? Ela faz a terapia ela acontecer mais rápido, né? Ela é um catalisador ali. Mas por trás da hipnose, se você quer trabalhar com terapia, tem que ter bases, né? Que vem de fora da hipnose. Mas tudo bem, tem alguns cursos de hipnose bons que te ensinam, te dão algumas dessas bases que vão te ajudar a fazer seus primeiros atendimentos, possivelmente ter bons resultados ali nos primeiros atendimentos? Tem sim, tá? E aí, quando a gente começa a fazer hipnose, né? Principalmente se você pegar ali alguns, se você der sorte, né? E pegar realmente algumas pessoas engajadas, algumas pessoas que têm uns problemas mais pontuais que a gente consegue resolver muito bem com essas técnicas que vocês aprendem aí nos cursos de hipnose. O que a gente fica sentindo? A gente sente que a gente é quase Deus, né? Quem aí? Quem aí? Vamos ser sinceros. Hoje, olha, vocês me chamaram 9h30, 9h30, eu costumo estar tão sincero essa hora, gente. Quem aí mexe com hipnose e que nunca se sentiu meio, nossa, eu sou muito foda. Quando você pega uma pessoa que chega lá cheia de trauma, pânico, não sai na rua, você fica 2 horas com a pessoa sai, quase como se tivesse tirado, assim, né? Dá vontade até, vamos montar a igreja. Igreja, sei lá das quantas, entra aqui 2 horas, sai modificado. A gente se sente assim, a gente não gosta de assumir não, né? Porque é feio assumir isso.
Mas às vezes a gente sente, principalmente quando você está no início, você ainda não entende muito bem por que isso está acontecendo. E aí você acha aquilo fantástico, a pessoa te manda mensagem agradecendo uma semana, um mês, um ano depois ela está te mandando mensagem. E aí você acha sensacional, e realmente é. Eu sou tão apaixonada, gente, eu tô brincando, assim, fazendo esse exagero, mas, ó, quem não me conhece ainda, eu vou mostrar, eu sou tão apaixonada com hipnose que eu tenho tatuagem aqui, ó, numa espiral. Porque eu também acho fantástico, tá? Então, quando eu falo, e eu vou falar aqui ainda, né, que é muito bacana, mas que a gente precisa aprofundar um pouco mais, eu não tô de forma alguma desfazendo da hipnose, não, só tem tatuagem de hipnose, tá? Não tem tatuagem de outras técnicas que eu vou falar aqui para vocês, não. Porque é realmente fantástico. E mudou minha vida, e eu sei que muda a vida de muita gente. Então, sim, você faz um curso de hipnose bom, alguns cursos, começa a atender, você consegue mudar já a vida de muita gente. Agora, apesar de tudo isso, apesar dessa euforia, apesar de ser maravilhoso, apesar de ajudar muita gente em muitos casos, nem sempre é suficiente. Nem sempre. E aí, o que que a gente é acostumado a aprender nos cursos de hipnose? Ah, você pega um cliente ou um paciente, né? Por que que eu falo cliente ou paciente? Nos cursos, na psicologia, o pessoal fala muito de cliente, né? Mas, gente, eu sou médica, e aí vem aquela veia médica que fala, é paciente. Ah, mas, Natália, nem sempre a pessoa está com um problema. Então, é o que a pessoa quiser ser. Quer ser cliente, cliente, quer ser paciente, paciente. Enfim, é o que ela quiser ser, o que você quiser ser também. Agora, o fato é, nem sempre a gente resolve tudo. E aí, o que que a gente ouve muito nos cursos de hipnose? Ah, Natália, você vai, faz lá seu trabalho, sua regressão, sua ressignificação, isso, aqui e tal. Mas e se não funcionar? Aí você fala que o problema é da pessoa. Fala que o problema é dela. Ela que não está pronta ainda. Ela que não te levou a sério. Ela que não engajou. Sabe por que que você fala isso? Porque você não conhece nada além de hipnose. Porque se você conhecesse um pouco mais de psicologia, de equilíbrio emocional, de como a mente funciona, você não precisava falar isso, tá? Você não precisava falar isso. E olha, eu não estou falando, percebe o seguinte, só para ficar bem claro. Não estou falando que quando, por exemplo, você faz uma hipnose e a pessoa não engaja, isso não é responsabilidade dela. É. Mas o que eu estou te dizendo é que se ela te procurou para resolver um problema e você não conseguiu resolver só com a hipnose, né, e as técnicas que vêm por trás da hipnose que você usa, tem outras ferramentas. Então é muito importante que para você realmente ser um terapeuta mais completo, que consegue resolver alguns casos mais complexos, inclusive alguns bem comuns, que eu vou dar um exemplo aqui agora, é importante você ter esse leque de ferramentas para usar. E que você pode até misturar com a hipnose. Você não precisa ficar preso só naqueles roteirinhos de imagine aquele dia que você sentiu isso pela primeira vez. Tá? Não precisa de ficar só nisso, tem muito mais coisa. Gente, a nossa mente, né? Ela faz tantas conexões e tem tantas formas diferentes de trabalhar isso. Ah, Natália, mas você está me falando aqui você está dando um monte de conteúdo, parece que você está falando que a gente vai ter que aprender para ser terapeuta, mas espera aí, o equilíbrio emocional? Vocês vão entender tudo isso, tá? Vocês vão entender tudo isso. Por que que eu estou falando isso? Então, assim, ó, algumas observações antes da gente seguir. Primeiro ponto. Natália, eu estou começando como hipnoterapeuta agora, você está me assustando. Gente, não se assusta, não. A gente nunca vai estar pronto, 100% pronto. Você fez um curso, já fez alguns testes, está bacana? Comece a atender, porque a gente aprende fazendo isso. Claro, nunca deixe de estudar, tá? O que eu falo muito é nunca deixe de estudar. Mas não fique esperando estar perfeito para começar, porque a gente nunca, nunca vai estar perfeito, pronto para nada. Começa e continua estudando, continua buscando, só não se acomode, tá? Só não se acomode. Mas como eu estava falando, se você quer ser um bom terapeuta, um bom hipnoterapeuta, você precisa ter algumas ferramentas a mais. Por exemplo, saber um pouquinho mais sobre psicologia. Por exemplo, meditação. Meditação está na moda, né? A galera falar de meditação, vender meditação. E aí, quem sabe meditação de verdade, vê quanta gente está vendendo meditação por aí e não é. Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Para quem é hipnoterapeuta aqui, para quem já faz hipnose, auto-hipnose, conhece técnica de relaxamento progressivo, e eu vou fazer essa pergunta para vocês porque eu me perguntei isso há muito tempo, tá? Quantos de vocês já pensaram, poxa, eu queria aprender meditação?
Já ouvi dizer que meditação é bom, né? A meditação, ela melhoraria, ela muda, inclusive, a estrutura do córtex pré-frontal, gente. Olha que incrível isso, né? Ela tem a capacidade de mudar a estrutura do córtex pré-frontal para que a pessoa se sinta melhor, que ela tenha um olhar mais positivo sobre a vida, para que ela melhore sua capacidade de tomada de decisões, para que ela fique mais tranquila, ajuda no sono. É fantástico, sim. E aí, Natália, eu, como um bom terapeuta que sou, decidi procurar meditação para aprender. E eu já sei fazer hipnose, conheço técnica de relaxamento progressivo, né? Sei qual que é a diferença, inclusive, de um e outro. Procurei no Google, meditação. E aí eu comecei a fazer essa técnica. E a Natália, não entendi nada. Porque a meditação, então, parece que é relaxamento progressivo? Essa meditação, então, parece que é um relaxamento progressivo com sugestão? Então, peraí, qual que é a diferença? Se eu for num curso, se eu for dar um curso de terapia, alguém me perguntar, o que eu vou falar? Não sei vocês. Alguém aí já passou por isso? Tô vendo poucas pessoinhas aqui com... Ó, tem gente rindo ali, tem gente rindo. Ninguém quis levantar a mão, mas tá rindo, né? O riso entrega. Gente, eu já passei por isso, quando eu queria aprender meditação. Aí eu procurava uma técnica YouTube, Google, e eu não entendia. Eu falei, poxa, mas isso aqui já é o que eu faço. Por que isso é meditação, então? Que passou há muito tempo até entender que era bem diferente uma coisa da outra, tá? Mas, enfim, o que acontece? É importante que a gente vá buscando esses conhecimentos, que a gente vá entendendo, poxa, essa pessoa aqui ela é boa nisso, deixa eu pegar esse conhecimento aqui, né? Deixa eu fazer um curso com essa pessoa. Uma das coisas que eu vejo muito no pessoal da hipnose é assim, ó, você começa a fazer curso, o pessoal se sente inseguro e começa a fazer um curso atrás do outro, um curso atrás do outro. Só que às vezes você começa a fazer curso com uma pessoa que foi aluna do primeiro que já fez curso, e aí você vai vendo aquele mesmo conteúdo naquele monte de curso de hipnose que é igual. Então, vamos começar a ampliar um pouquinho mais essas ferramentas, ok? E aí, como eu estava falando, às vezes, você... Natália, tô abafando. Peguei um trauma ali, ó, foi massa, consegui com a hipnoterapia. Peguei sei lá, pânico, uma fobia, foi muito bacana, legal, né? O que mais? Ejaculação precoce, massa também. Aí chega alguém lá com uma ansiedade crônica, cheia de gatilho, né? Alguém falou de gatilho, um monte de gatilho, gatilho empilhado por todos os cantos que você imaginar. Aí você tenta fazer a hipnose. Sabe o que vai acontecer? Isso se a pessoa realmente aceitar a sugestão, entrar na sua, né? Entrar na sua forma bem informal de dizer, né, gente? Mas, ó, o que vai acontecer, possivelmente? Pode ser que essa pessoa saia de lá falando para você que se sentiu melhor. Pode ser. Mas, geralmente, quando a gente fala de uma ansiedade crônica, por exemplo, né, que é algo mais complexo, que já tem muito gatilho ali empilhado, tem padrões de pensamentos, padrões de atitudes já bem consolidadas que reforçam o problema, o que acontece é o que eu chamo de efeito de pirona, né? Você usa a hipnose, a pessoa se sente melhor. Por quê? Porque você deu sugestão para ela se sentir melhor, porque ela relaxou, porque ela tirou um pouco o foco daquele monte de problema que ela estava ali ruminando. Ela vai te agradecer e falar: nossa, estou me sentindo melhor, terapeuta, muito obrigada. Mas certamente essa pessoa não vai voltar, ou se voltar, vai voltar algumas vezes e vai sumir. Porque ela vai perceber que ela se sente melhor quando ela vai lá, mas isso não resolveu, não está resolvendo de verdade a ansiedade. Por que eu chamo de efeito de pirona? De pirona é um medicamento que a gente usa para quê? Tirar sintoma. Não resolve problema. Né? Então, eu gosto de falar, poxa, se você tem, sei lá, né? Deus que me livre, mas um tumor na cabeça. E esse negócio está crescendo ali. E está te dando dor de cabeça, você vai tomar dipirona para quê? Para tirar a dor. Mas o problema está ali ainda, crescendo. Então, às vezes, é muito importante que a gente tenha domínio dessas outras ferramentas, que são ferramentas, né, que nos ajudam a construir o equilíbrio emocional nosso e das pessoas que a gente atende, para que a gente resolva o problema e não fique só utilizando a hipnose, em alguns casos, como efeito de pirona. Ok? Certo, gente? E aí, até aqui tudo bem? E aí, gente, ó, o pessoal tá falando, né? Já tive essa dúvida com auto-hipnose, hipnose, meditação, bacana, André. Fazia meditação antes de começar a estudar hipnose, show, show. Então, gente, e aí eu fui procurando isso, né? Desenvolver esse equilíbrio emocional.
E uma das coisas que eu percebi é que eu já atendia com a hipnose, quando eu comecei a buscar psicologia, quando eu comecei a buscar meditação, enfim. E uma das coisas que eu fiz, na verdade, eu fui testando em mim antes de levar isso para terapia para as outras pessoas que eu atendia. E aí eu comecei lá com a terapia cognitivo-comportamental. E é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa que te procurou e que você tentou fazer a hipnose ali e que ela não respondeu bem, às vezes uma psicoeducação vai resolver o problema daquela pessoa, ou já vai ajudar muito, ou já vai preparar essa pessoa para que numa próxima sessão ela aceite melhor a hipnose, em alguns casos. Né? A psicoeducação, ela vem ali da TCC. Natália, o que é psicoeducação? Você dá algumas orientações que vão ajudar a parte psicológica da pessoa, né? Algumas orientações na forma de que ela está enxergando o mundo, principalmente nos hábitos, principalmente nos hábitos. Agora, uma coisa importante também, quando você faz psicoeducação, você tem que saber exatamente por que você está fazendo aquela orientação para as pessoas. Por quê? Eu gosto de chamar o porquê por trás. Tem aluna minha aqui, a Sônia adora o meu porquê por trás. Porquê por trás? Gente, quando a gente sabe o porquê por trás, ou seja, por que que a gente está fazendo algo, por que que alguém falou para a gente fazer algo, aí a gente pode se comprometer ou não, se a gente vê sentido naquilo. Entende? É muito diferente eu falar para vocês o seguinte, ó, você tem que ter todos os dias contato com um ambiente que tenha sol, para melhorar seu emocional, para dormir melhor, para controlar sua ansiedade. Isso aí parece coisas fake news, né? Natália, mas né, qual que é a relação? Parece que você está repetindo alguma coisa que você viu lá sei lá, na televisão aberta, alguém falando nesses programas que passa pela manhã. Agora, se você explica para a pessoa por que isso vai ajudar a melhorar os níveis de serotonina, de melatonina, que ela vai dormir melhor, e claro que você não precisa ficar usando palavra difícil, mas você precisa usar uma palavra, né, um palavreado que a pessoa entenda. Se ela entende que, de fato, isso vai ajudar ela, por quê? Aumenta muito a chance dela fazer. Ok? Então, primeiro ponto, essa questão da terapia, da psicologia, da TCC, da psicoeducação. Tudo isso aí é importante que você estude, é importante que você desenvolva em você e depois você passe isso para os seus pacientes clientes. Por que desenvolver em você? Em primeiro lugar, porque quando você desenvolve isso em você, você tem muito mais propriedade para falar disso. Você sabe quais serão as dificuldades que essa pessoa vai enfrentar para fazer aquilo que você está orientando. Você sabe como é que vai funcionar. E você fica, acima de qualquer coisa, muito mais seguro para falar com a pessoa. Né? Se você já treinou algo várias vezes, você se sente muito mais seguro para passar para os outros como fazer aquilo, por que fazer aquilo, o que pode dar errado, quais serão as dificuldades. Então, esse é mais um dos motivos pelos quais você desenvolver o seu equilíbrio emocional te ajuda a ser um bom terapeuta, um terapeuta melhor. Mas é só um, vem mais por aí. Agora, além de tudo isso, gente, né? Então, essa questão de você desenvolver proximidade com aquilo que você quer ensinar, com aquilo que você quer passar, é importantíssimo. Te dá até mais. Qual que seria a palavra? Sumiu a palavra aqui, gente. Mas sabe quando a pessoa vê verdade em você? Sabe aquela história, né? E assim, pode até soar preconceituoso, mas nós somos seres humanos com defeitos, né? E assim, seres humanos com defeitos que eu falo, todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem alguns defeitos, algumas coisas que a gente fala, poxa, eu não queria pensar assim, mas eu penso assim, né? E claro que a gente pode sempre lutar, ou enfim, trabalhar alguns pensamentos. Mas sabe aquela história de, poxa, Natália, se eu quiser, por exemplo, um personal, né? Se eu quiser alguém que me ajude a emagrecer, porque esse é o meu objetivo nesse momento. E aí tem uma opção de um personal que alguém que já foi acima do peso e conseguiu emagrecer. E de repente alguém que foi sempre magrinho, ou então alguém que está acima do peso, a gente tende a escolher qual? Aquele que já foi acima do peso e emagreceu, porque a gente se identifica com ele. Poxa, ele já esteve na situação que eu estive e agora ele conseguiu chegar onde eu quero chegar. Então, essa questão da identificação, isso também é muito forte. Então, se a pessoa. E essa questão emocional, gente, a gente viver aquilo que a gente fala, isso passa, né? Quando a pessoa é incongruente, ela te fala uma coisa, mas você vê que ela faz outra, que lá no fundo ela é outra, fica, não soa, não gera confiança.
né? A gente tenta aquelas técnicas todas de rapport, mas se você não for verdadeiro no que você está falando, muitas pessoas percebem. Você pode usar a técnica de rapport que for, você pode mexer lá a sobrancelha quando você encontra a pessoa, mas se ela não vê verdade no que você fala, né? Se você fala para ela, olha, você precisa praticar atividade física, e ela vê que bate o olho em você e fala, essa pessoa aí parece que tem 59 anos que ela não pratica atividade física. A chance dela fazer o que você está orientando é mínima. É mínima. Tá, até a Márcia falou autoridade. Essa é uma palavra que cabe ali, Márcia, mas ai, eu queria buscar outra palavra. A hora que ela chegar aqui, eu conto para vocês qual era a palavra que eu queria falar. Mas enfim. Então, esses aí é mais alguns motivos, né? Agora, gente, eu sei que a gente acha que se conhece. Eu sei que quando a gente... E a gente acha que se conhece por si só, né? Natural do ser humano. Tanto é que tem muita gente que busca terapia quando tá lá no fundo do poço, porque fica com essa história de eu me conheço, né? Eu me conheço. Não tô ansiosa não, Natália, não tô ansiosa não, isso é meu jeito. Não, o problema é a situação. Credibilidade. Josué, muito obrigada. Essa era a palavra. Valeu. O pessoal parou de prestar atenção no que eu tô falando aqui para tentar achar a palavra, gente. Obrigada. Josué, tô brincando, tô brincando. Mas, enfim, então a gente fica com essa sensação, eu me conheço, eu me conheço, eu me conheço, e muita gente precisa chegar lá no fundo do poço para falar, poxa, né, acho que não tá legal não, acho que eu vou precisar de ajuda. E a gente que vem para a terapia, a gente sofre de um pequeno mal que é, já o ser humano já acha que se conhece por si só. Aí você vem para a hipnose, você vem para a terapia e você fala, nossa, resolvi ali uma fobia mais intensa que eu tinha, algo assim mais intenso que eu tinha, e agora, tô ótimo, tô muito bem. Mas às vezes vem realmente alguns problemas mais de base mesmo. Poxa, né? Sou terapeuta, mas eu tenho dificuldade em dormir porque eu não consigo parar de me preocupar. Sou terapeuta, mas me sinto meio inseguro. Ou eu faço muita transferência com algumas pessoas e não consigo controlar isso, não sei por quê. Então, você não sabe por quê? Porque você não se conhece tão bem quanto você acha que se conhece. Tá? A hipnose por si só, como eu já falei, é uma ferramenta maravilhosa, indico, sou apaixonada, sim, né? Façam curso de hipnose, sim, mas para a gente se conhecer de verdade, a gente precisa desenvolver todo esse equilíbrio emocional que eu falo. Todo esse equilíbrio emocional. Aprender a identificar esses desafios emocionais, lidar com eles, entender de onde eles vêm, pensamentos automáticos. Gente, são várias técnicas que eu fui juntando para dar essa capacidade, né? De falar, não, agora, ok, eu sinto que agora me conheço de uma forma razoável. Por que razoável? Porque a gente nunca vai se conhecer 100%. A gente sempre vai se surpreender uma hora ou outra com as coisas que a gente faz, tá bom? Mas, enfim, e aí, gente, essa questão do terapeuta, né? A gente tem que deixar um pouco essa questão, esse ego de eu me conheço, eu não preciso. Porque quanto mais a gente acha que o problema está nos outros, o problema está nas situações, quanto mais a gente tira a responsabilidade da gente, maior é o indicativo de que a gente precisa, sim, se conhecer um pouco melhor, tá? Natália, mas por que que eu, como terapeuta, tenho que me conhecer um pouco melhor, né? Esses papos, né? Esses papos de autoconhecimento, parece coach, né? Gente, vamos lá. Se você quer ser terapeuta, imagina, vamos imaginar, eu gosto de imaginar exemplos, né? A gente aprende mais com exemplo. Então, imagina só, que você tá lá, tem muita gente que faz a anamnese bem feitinha, né? Então, chega aquela pessoa que está te procurando ali, quer ajuda, e eu não sei vocês, a minha anamnese, ela dura de 1h30 a 2 horas, geralmente. São raros os casos que não. Aí imagina você ouvir a pessoa falar dos problemas dela por 2 horas. Mas imagine que você não tem um equilíbrio emocional, 9 em 10, não tem um bom equilíbrio emocional, gente. E aí, a pessoa tá lá, né? Problema, problema, problema. E onde é que você tá? Você tá com a cabeça no boleto, você tá com a cabeça no cachorro que você tem que passar no pet shop para pegar, você tá com a cabeça na pizza que você quer comer, você tá com a cabeça no exercício físico que você tinha que fazer, que você vai falar para o seu cliente que ele tem que fazer, mas você não tá fazendo. Você tá com a cabeça em 1 trilhão de lugares, o que vai acontecer no Big Brother, sei lá onde está com a sua cabeça, enquanto a pessoa tá ali, falando. Então, é muito difícil, se você não tem, né, essa capacidade de concentração, porque a ansiedade, por exemplo, né, que é um desafio emocional extremamente comum, ela te faz isso, te gera essa dificuldade de estar ali presente naquele momento, de ouvir o outro naquele momento, né, de ficar com esses pensamentos lá no futuro, lá no passado, em todo lugar, menos aqui onde deveria estar.
Então, pensa como vai ser mais difícil você ajudar uma pessoa que você está ouvindo há 1h30, 2 horas, se você não conseguiu ouvir de verdade o que aquela pessoa está falando. Natália, eu não consigo mesmo, é por isso que a minha anamnese dura 20 minutos. Depois eu vou para a hipnose e vejo o que acontece. Quanta informação importante você pode perder com isso aí, né? Ó, e a Márcia está falando aqui, né? Isso rouba a nossa energia com esse desgaste para se concentrar. Márcia, você até adiantou um outro exemplo que eu ia dar, né? Então, imagina que você está lá, super cansado. De repente, você está cansado porque você nem conseguiu dormir bem à noite, estava preocupado com algum problema seu, não teve esse equilíbrio emocional para se desligar e dormir e pensar nisso depois. Não conseguiu dormir bem, já chegou lá cansado. Aí você começa a ouvir a pessoa lá 2 horas, mais, né? Além de já estar cansado, você chega lá, a pessoa começa a falar. E aí tem um outro problema que quem não tem um equilíbrio emocional bem desenvolvido, às vezes enfrenta, que é a questão do ser esponjinha emocional, ou de faltar um filtro emocional. Então, às vezes, a pessoa está ali te falando de um monte de coisa e você, se você se identifica, principalmente com aquela pessoa, se você se identifica, aí isso aí é mais difícil ainda, né? Então, às vezes, falta o filtro emocional. E aí você começa a absorver aqueles problemas das pessoas. Aí, como a Márcia falou, essa energia, que naturalmente já né, já vai se desgastando, fica muito difícil. Então, a gente tem que estar bem para a gente conseguir ajudar os outros, tá? Tem um outro exemplo que eu gosto muito de dar quando eu falo para o pessoal da terapia, né? Que aqui eu falei da questão de, poxa, às vezes você se identifica com a pessoa, você quer ajudar a pessoa, e aí fica mais difícil ter esse filtro emocional de não deixar isso passar para você, isso te fazer mal. Mas e o inverso? E quando chega alguém lá que você não vai com a cara da pessoa? E você não sabe por quê? Porque você não se conhece. Porque se você se conhece bem, se você já aprendeu a lidar, né, identificar seus pensamentos automáticos, tal, é muito possível que talvez você entenda, poxa, eu estou fazendo ali uma contra-transferência com essa pessoa, né? Me lembra alguém? Então, peraí, deixa eu trabalhar isso, ou será que é melhor, não vou trabalhar isso agora? Será que é melhor passar essa pessoa para outro terapeuta, né? Também é uma possibilidade. Mas, às vezes, você se conhece tão pouco que você nem percebe que isso está acontecendo. Você nem para identificar, não vou nem falar que você não percebe. Às vezes você percebe que você não gostou da pessoa, mas você não para analisar isso aí. E tomar, lembra que eu falei lá atrás, de tomar a atitude mais racional? Né? Então, às vezes você segue na atitude emocional. Não, tem que atender, atende de uma forma que nem deveria ser, né? Por quê? Tomou uma atitude emocional, não parou para analisar, para entender o que estava passando ali dentro da sua cabeça, que também é um ser humano, apesar de ser terapeuta, né? Ou é um ser humano e terapeuta, apesar dele foi difícil, né? Mas é um ser humano e terapeuta ao mesmo tempo, né? Não tem como você falar, agora eu vou desligar aqui o ser humano e ligar o terapeuta. Não tem como, não é verdade? E bom, gente, agora, se vocês não ouviram minha cachorrinha, esse microfone está de parabéns, porque agora ela deu um ronco daquele caprichado. Vamos lá. Bom, mas vamos supor que você seja muito espertalhão, né? Vocês estão ouvindo, gente? Então, né? A Márcia tá só rindo ali. Mia, obrigada, você está atrapalhando a galera aqui mesmo. Ó, então, gente, seguinte. Vamos supor que você seja muito espertalhão. Aí você fala assim, Natália, tá bom, mas olha só, às vezes eu tô lá, a pessoa falou, eu não prestei atenção mesmo não, mas depois eu coloco lá em transe, aí eu pergunto de novo, ela nem vai perceber que eu não estava prestando atenção, e ela vai ficar feliz, efeito de pirona, vai sair de lá falando que tá feliz. E aí a gente já falou dessa questão do efeito de pirona, né? Que não é o ideal, nem de longe, para um bom terapeuta ficar fazendo efeito de pirona nos pacientes ou nos clientes. Mas esse também é um exemplo que eu gosto muito de falar de terapeuta, né, com terapeutas, que é o seguinte: imagina que o seu cliente saiu de lá felizinho, falando, não, tudo bem, me senti bem agora, obrigada, você está me ajudando a ser uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila, muito obrigada, viu? Vou te dar aqui até um bombom de agradecimento, e a pessoa sai. Mas você não está cuidando do seu equilíbrio emocional, né, terapeuta? E aí, a pessoa sai, vai, enfim, viver a vida dela, você vai lá, atende mais fica mais 3, 4 horas ouvindo o problema de alguém, suga esses problemas, sai de lá cansado, esgotado, como diz a Márcia, sem energia, só querendo chegar em casa logo, aí pega seu carro, aí lembra daquele exemplo? Pega seu carro, alguém te fecha, aí você já está cansado. Quando a gente está cansado, é mais difícil ainda lidar com o desafio emocional, tá bom?
Tá cansado, alguém te fecha, o que que você faz? Você buzina, você xinga, você mostra o dedo para a pessoa olha para você, quem que é? Seu cliente, que acabou de falar, muito obrigada por me ajudar, você é uma pessoa tranquila. Gente, com que cara que vocês vão ficar? Com que cara vocês vão ficar? O que que essa pessoa vai falar de você para os outros? E olha só, a gente vive na era da internet, né? Ah, Natália, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. É, bacana, né? Eu, inclusive, ensino isso, não se preocupar com o que os outros vão pensar. Mas quando a gente trabalha com outras pessoas, né? A gente não pode deixar de considerar possibilidades, né? Essa é uma possibilidade. E assim, esse é só um exemplo. Ah, Natália, eu vou começar a ir de ônibus, então trabalhar. Gente, isso é só um exemplo. É só um exemplo, tá? É aquilo que eu falei, é você, né, até o Josué falou, a credibilidade, né? É você viver o que você prega. Se você vive o que você prega, você não tem esforço para ficar fingindo. E não faz sentido ficar fingindo, né, gente? Até tava falando com a minha mãe esses dias assim. Eu acho que um dos segredos aí é um achismo, tá? Natália, você leu isso em algum lugar? Pode ser que já até tenha lido, mas assim, tava filosofando com a minha mãe aqui esses dias. Eu acredito que um dos segredos, tá? É muita coisinha envolvida, né? Mas um dos segredos de você se sentir bem, viver mais leve, mais feliz, é você viver de uma forma congruente com aquilo que você fala. É ser realmente aquilo que você diz que você é. Né? Porque é muito difícil você ficar fingindo o tempo todo. Ah, eu sou um terapeuta, te ajuda a se sentir melhor. Mas aí fecha a câmera e sai xingando, e sai, não dorme, não come. Não faz muito sentido. Então, construir um bom equilíbrio emocional te ajuda a ser uma pessoa com mais credibilidade, né? Quando a gente fala de ser terapeuta, mais congruente com isso que você prega para as outras pessoas. Poxa, se você quer que as outras pessoas melhorem o emocional delas, então que tal começar por você e melhorar seu emocional também? E todos nós temos coisas para melhorar no nosso emocional. Inclusive, é infinito, a gente melhora todos os dias. Eu melhoro todos os dias, eu trabalho com isso, eu ensino isso para os meus alunos, a gente se vê todo dia, e todo dia eu busco melhorar um pouquinho isso. Sempre tem que melhorar, a gente sempre tem um problema novo, uma dificuldade nova. Começa a aprender algo novo e tem dificuldade. Vamos melhorar de pouquinho em pouquinho, né? Ó, a Márcia está falando aqui, né? Acho que foi em outro contexto. Há quem se apoie somente em ferramentas isoladas, né? Exatamente, Márcia, é bem isso que eu ensino. Eu pego o que eu acho que é o mais essencial dessas ferramentas todas, além da hipnose, né? Porque eu, dentro do meu curso, né? Depois eu vou falar, mas eu tenho um curso lá, eu dou auto-hipnose e essas outras ferramentas. Porque eu ensino o pessoal a melhorar seu emocional, como se eles fossem os seus próprios terapeutas, né? Isso vem lá da terapia cognitivo-comportamental, né? O objetivo maior da terapia cognitivo-comportamental, né? A pessoa aprender a lidar consigo mesmo. E é muito difícil você querer fazer isso com uma técnica, né? E o pessoal do Prática da Mente colocou aqui, ó, quando você mente, você tem que arrumar uma desculpa atrás de outra, tem que ficar sustentando isso, né? Se eu não me engano, acho que eu vi o Murilo Gun falar disso uma vez. Gente, mentir dá muito trabalho, porque você tem que ficar lembrando daquilo o tempo todo, não é? Se você não mente, você não tem que ficar lembrando de nada, né? Você só é o que você é mesmo, e tá tudo certo. E bom, além de tudo isso, gente, além de tudo isso, até aqui já deu para refletir um pouco da importância da gente cuidar do nosso emocional até aqui? Deu? Tá. Mas eu não parei, não vou parar por aqui, não. Tem mais um. Eu vou falar mais um pouquinho. Eu sei que eu bati a hora aqui, mas eu vou falar só um detalhezinho aqui. Tem um ponto, uma habilidade. Vou dizer que é uma habilidade, né? Dentro do equilíbrio emocional, eu falo para o pessoal que eu ensino habilidades, para que eles desenvolvam isso neles. Uma habilidade que é primordial para quem quer ser um bom terapeuta, um hipnoterapeuta, ou para quem quer lidar bem com outras pessoas, seja na sua família. E aí, lembra, gente, tudo que eu ensino equilíbrio emocional serve para terapeuta, serve, mas serve para a nossa vida. Tá? Se você aprende isso que eu vou falar agora, você vai lidar melhor com seus clientes, com seus pacientes, vai lidar melhor com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu vizinho, com caixa de supermercado, tá? Que é o seguinte, é desenvolver a habilidade de saber ouvir. Como assim, Natália, saber ouvir? Já sei ouvir. Não, mas saber ouvir, quando eu falo, é com empatia. É sem julgamento. Difícil isso, né? É difícil, a gente faz, às vezes, não queria fazer.
É olhar o que o outro está te trazendo ali na terapia e tentar entender aquilo na perspectiva dele e não na sua. É difícil fazer isso. E como é que a gente consegue fazer isso? Natália, o que eu tenho que aprender para fazer isso? Eu vou falar alguns pontos aqui para vocês, né? Primeiro, essa questão de você aprender a desenvolver uma mente mais tranquila. Porque se você aprende a desenvolver essa tranquilidade, quando aquela pessoa te fala algo que não é exatamente a mesma coisa que você pensa, vai vir desafio emocional. Só que você não vai deixar se tomar por ele. Quando um desafio emocional vem e você não sabe lidar com ele, junto com ele, sabe o que vem? Um monte de pensamento automático, que são aqueles pensamentos, pá, 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 pá. Isso é absurdo, o que essa pessoa está falando? Meu Deus, nossa, que vontade de dar uma resposta que essa pessoa merece. Mas se você sabe lidar com seus desafios emocionais, você fala, opa, peraí, não é o momento disso. Deixa eu ouvir, tentar entender por que essa pessoa está falando isso, por que ela está sentindo isso. Vou falar como mulher, que já trabalhou muito tempo aí, né? Muito com terapia, só terapia, antes de vir para a internet e fazer curso. E aí, ó, tem muita mulher aqui, né? O pessoal que trabalha com terapia me disse que já passou por isso também. Às vezes você pega alguma cliente que está num relacionamento abusivo, claramente, extremamente, às vezes com agressões físicas até. E a pessoa tá lá falando para você, ai, mas eu queria tanto que fosse diferente, eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele vai melhorar. Eu não quero denunciar, não quero nada, só quero que ele melhore. Num primeiro momento, às vezes vem um julgamento. Às vezes vem julgamentos até machistas na nossa cabeça. Que é claro que a gente trabalha para cada vez menos ter isso, mas em algum momento na vida pode ter passado algum julgamento machista na nossa cabeça, né? Que mulher nunca teve um julgamento machista contra mulher? Agora a questão é, poxa, percebi que eu estou fazendo isso, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Então, por que você consegue, né, ter esse tipo de percepção? Porque você trabalha essa identificação dos seus pensamentos, dos seus desafios emocionais. Às vezes tá essa mulher lá, você dá vontade de dar uma sacudida e falar, minha filha, manda esse homem pra... Mas você não pode fazer isso, né? Não pode ser dessa forma. Mas o desafio emocional que vem, às vezes você fica com a raiva. Ela tá te contando, você fica com raiva do que o cara tá fazendo com ela. Mas você vai deixar essa raiva subir? Você vai levar isso para casa? Você vai descontar isso no seu marido quando você chegar em casa? Por favor, né? Não. Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe com essa questão do emocional. E aí, como eu estava voltando, então ter essa mente tranquila vai te ajudar nisso? Vai. Saber identificar seus desafios emocionais, seus pensamentos automáticos, identificar, mudar, deixar eles de lado em alguns momentos, é importante, né? Se desconectar desses pensamentos automáticos, saber ler melhor as pessoas. Tem pessoas que a gente consegue ler com muita facilidade, outras não. Tem pessoas que fazem isso com mais facilidade, outras não. Mas o fato é que na terapia, se você aprende a ler a pessoa, às vezes você se adianta em alguns pontos que vai ajudar nessa terapia. A própria Clean Language, né? A gente repete o quê? A gente repete as mesmas palavras, e às vezes a gente repete o quê? Expressões faciais, a gente repete uma mão que ela colocou aqui, outra aqui, faz um espelhamento discreto. Mas se a sua cabeça estiver lá no que você tem que fazer na janta, você não vai conseguir fazer isso de uma forma eficiente, né? E, bom, além de tudo isso, gente, bom, eu estava falando aqui, você tem que, poxa, é legal para você ter empatia, para você conseguir não julgar, é interessante você desenvolver esse emocional para ter uma mente mais tranquila, para se desconectar dos seus desafios, dos seus pensamentos automáticos, para identificar seus desafios emocionais. Natália, interessante. Mas aí eu vou fazer o seguinte, então. Entendi isso aí que você está falando, vou descobrir como é que faz, e aí vou fazer assim. Quando eu sair do consultório, pronto, esqueço isso. Quando eu entrar no consultório, ligo lá. Empatia, sem julgamentos, vou identificar meus desafios emocionais, não vou, enfim, não é assim que funciona. Então, a gente treina, lembra que eu falei dos treinos, né? A gente treina isso o tempo todo. Quando você começa a fazer isso 24 horas por dia, quando você começa a se treinar,
fica automático, né? Deixa de ser um pensamento lento e passa para pensamento rápido. Mesmo essas questões de você identificar seus pensamentos, identificar suas emoções, cortar algumas emoções que você não quer que vire sentimentos ali naquele momento para ter reações impulsivas, né? Aquela vontade de se dar chacoalhada na cliente e falar, larga esse homem, vamos ali na delegacia comigo agora. Dá vontade às vezes. Mas você vai deixar isso te dominar? Não pode. Tem que ter uma atitude mais racional. E qual a melhor forma de você conseguir fazer isso? Treinando isso 24 horas por dia. Natália, você está falando que eu tenho que ser terapeuta 24 horas por dia? Tem gente que fala isso, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que você... É muito importante que você busque desenvolver seu equilíbrio emocional 24 horas por dia, porque isso vai te ajudar. E aí, como a gente falou lá atrás, na hora de atender uma pessoa, você não vai ter que ficar forçando nada, porque você já sabe fazer isso de uma forma natural, isso já é seu. Esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa forma de ouvir o outro e já ter essa habilidade de não julgar, de entender o ponto de vista dele, mesmo que você não concorde. Isso vem mais natural, não vai ser forçado, ok? E aí tem uma palavra que eu gosto muito, 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 que é equanimidade. Alguém aqui conhece essa palavra? Não? A Sônia conhece, é minha aluna, né, Sônia? Ó, essa palavra, o significado dela é o seguinte: é a capacidade de você se manter bem, se manter estável, se manter tranquilo, mesmo com desafios externos. Então, é você ser uma pessoa difícil de ser abalada, tá? E quando eu falo difícil de ser abalado, gente, não quer dizer que você tem que ser, eu sou um super-herói, homem de ferro, nada me abala, né? Até gravei uma aula para os meus alunos hoje, estava falando disso. Não, mas é você não deixar alguns sentimentos, alguns desafios emocionais te dominarem, tá? Então, o que que acontece? Quando você alcança esse equilíbrio emocional, eu falo, você alcança a equanimidade, é mais difícil de tirar do sério, é mais difícil você explodir, é mais difícil você ter reações que você não gostaria de ter, reações que você depois se arrepende. E se é isso que você quer ensinar para o seu paciente ou para o seu cliente, porque no fundo é isso que as pessoas querem, porque é isso que faz a vida delas ficar mais leve, né? Quando a gente fala de um todo, quando a gente, claro, Natália, mas tem um pânico, tem uma fobia, que é, né, um pico ali. Ok, mas tira isso. A vida dela ainda tá meio assim. Como é que a gente, né, cimenta isso? Como é que a gente deixa a vida leve, né? Depois que você tira esses pontos ali mais gritantes. Com equilíbrio emocional, desenvolvendo a equanimidade. E aí tem uma frase famosa que fala ser para ter, né? E aí eu peguei essa frase e coloquei ser para ensinar a ser. Criei essa frase aqui antes de entrar para vocês. Ser para ensinar a ser. Então, seja antes de querer ensinar as pessoas a ser. Ou pelo menos comece a desenvolver isso para que você seja depois, né? E à medida que for desenvolvendo isso, vai ensinando as pessoas também. Certo, gente? E aí, só para finalizar, né? Meu tempo estourou. Só para finalizar, tá, André? Eu vou só falar aqui para vocês quais são. Natália, você falou de equilíbrio emocional, entendi que é importante, né? E era essa a proposta, né? Vim falar para vocês a importância do equilíbrio emocional para o terapeuta. Mas quais são essas técnicas que eu tenho que aprender, Natália? Então vamos lá, eu vou citar para vocês, tá? Quem gosta de estudar, quem quiser ir atrás, aprender um pouco mais sobre isso. Técnicas. Auto-hipnose, acredito que muitos de vocês já saibam. A auto-hipnose, ela ajuda muito a gente em algumas situações, né? A gente usa muito, principalmente como efeito de pirona, mas que às vezes é útil, né? A auto-hipnose. Da psicologia, gente, terapia cognitivo-comportamental, um pouquinho de psicologia positiva, né, algumas situações ali cai muito bem. A psicoeducação, né? Vocês buscarem entender o porquê que vocês orientam. Natália, é difícil, é tanta coisa, é coisa demais, tudo bem. Poxa, você leu sobre uma orientação? Orientar meu paciente a fazer atividade física. Tá bom, antes de buscar mais 30 orientações, busque entender por que isso é importante. Vai um passinho de cada vez, tá? Às vezes já vi gente falando assim, Natália, eu vejo suas palestras e eu não gosto, porque eu fico com a impressão que eu não sei nada. E, gente, todos nós sentimos assim. Eu sinto assim quando eu vou em palestra com coisa que eu não sei, tá?
Então, a questão é, vai fazendo aos pouquinhos, um tijolinho de cada vez, vai aplicando, aprendi, apliquei, começa aplicando em você, depois vai lá para os seus clientes, aplica neles também, quando você aprender como faz, tá? Mas então, ó, terapia cognitivo-comportamental, psicoeducação, por que por trás, um pouquinho de psicologia positiva, tá? O básico mesmo da psicologia positiva, e é isso, e a meditação, né? A meditação, que não tem como correr da meditação quando a gente quer realmente desenvolver essa equanimidade. Tá bom? E é isso. Pessoal, tem alguma dúvida? Ó, o pessoal comentou aqui. Um guia turístico bom é aquele que conhece o lugar onde vai levar o turista, né? Metáfora do terapeuta. Exatamente, né? Casou super bem. Maria comentou, muito bom, Maria. E o pessoal tá falando, conversa não violenta, né? Envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura sua primavera. Eita, eu não entendi. Desculpa, gente, eu perdi o contexto dessa frase. Não sei se é porque eu não conheço. Mas enfim, se alguém quiser É a explicar, fica letra bom. de uma música Ah, muito antiga, eu acho que só eu que conheço. ah. De quem que é a música? Do, é dos Secos e Molhados. Nossa, que bacana! É um poema do João Ricardo e o João Apolinário, que ele fala o seguinte: ó, quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade, decepado, entre os dentes segura a primavera. Bacana, que bacana. Qual que é o nome dessa música? O nome dela é Primavera nos Dentes. Eu anotei, vou anotar aqui que eu vou ouvir depois. Só faltou o fundo musical agora. Pois é, pois é. Pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu fiquei de olho no relógio ali, ó, porque quem me conhece sabe, se me der corda, gente, eu vou até amanhã. Então eu falei, ó, chega. Está muito gostoso, todo mundo prestando muita atenção e gostando da conversa. Excelente. É importante. A minha dúvida era o que você acabou de falar no fim. Tá, mas tudo bem. E como é que a gente vai então fazer esse equilíbrio aí? De fato, eu acho que uma delas também é fazendo terapia, né? O próprio Sim, sim. terapeuta, Opa, com né? certeza. Com Sim, certeza. quando eu falo André, quando eu falo da terapia cognitivo-comportamental, né, você pode, como terapeuta, estudar e aplicar em você, ou você pode, uma forma mais fácil de você fazer isso, buscar um terapeuta. E se você quiser aprender o que ele faz, de repente, não sei se todo terapeuta vai falar, vou te ensinar por que eu estou te fazendo isso ou isso, né? Nem todo terapeuta se sente seguro de passar. Mas ele pode te ensinando também, por que ele faz, né? O objetivo da terapia cognitivo-comportamental é a pessoa aprender lidar com seus problemas e não depender eternamente do terapeuta, né? Agora, vou até falar no final, você fala, pode falar um pouquinho sobre o seu produto, e aí eu vou te explicar, tem uma outra forma. Dentro do meu curso eu ensino tudo isso. Só que o meu Então curso, ele não... aproveita e faz o teu merchan. Agora está com inscrições fechadas, eu abro de tempos em tempos, né? Tem alunas aqui minhas, inclusive, e abro de tempos em tempos. A gente começou uma turminha nova tem uma semana aí, agora eu acredito que eu vou abrir só lá para o fim do ano. Mas eu falo bastante de conteúdo nos meus canais, tá? No YouTube, Instagram, Facebook. Não poupo conteúdo, embora o meu público não seja um público terapeutas, né? Eu não falo especificamente para profissionais da área da saúde, eu falo para pessoas que querem alcançar o equilíbrio emocional. Independente se é médico, psiquiatra, terapeuta, psicóloga. A Maria está aqui, a minha aluna é psicóloga. Ou se não é, né? Tem aluno que é contador, jornalista. Então, assim, eu falo com uma linguagem que todo mundo consegue entender mesmo, para desenvolver esse emocional, para que você se conheça, para que você se desenvolva. E lá dentro eu coloquei todas essas técnicas, claro, aquilo que eu acho que ajuda, que é essencial para esse desenvolvimento. Não tem como a gente colocar tudo, né? Não tem como colocar toda a terapia cognitivo-comportamental, toda a psicologia, não tem como colocar tudo, mas assim, aquilo que é mais essencial, aquilo que vai te ajudar a andar com as próprias pernas quando a gente fala de emocional, tá lá dentro. Mas, Natália, não quero ser sua aluna, não gostei de você, não fui com a sua cara, tá tudo bem, gente, não tem problema não. É isso aí que vocês têm que estudar, tá? Vai estudar
vai treinar auto-hipnose, terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva, meditação de verdade, pelo amor de Deus, não vai colocar no Google meditação para alguma coisa que vai vir relaxamento progressivo para você, tá? E aí vai se desenvolvendo, tá tudo certo também. E é isso aí, gente. Quem quiser me seguir, se gostou, se tiver qualquer dúvida, pode me mandar também, mas quem quiser me seguir, toda quarta-feira, quartas 9h10, eu faço live, tá? Quarta 9h10. Passa o seu endereço do Instagram. Passo, alguém já até colocou aqui, ó, doutora Natália Bazan, DRA.Natália Bazan, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. E é isso aí. E bom, ó, o Josué tá falando, já tô seguindo. Seja muito bem, Josué. Pessoal, e para finalizar, queria agradecer mais uma vez o pessoal aqui do Prática da Mente. Que prazer enorme estar aqui. Obrigada, que honra esse convite. E muito obrigada mesmo por esse espaço. Precisando, estou à disposição. Muito obrigado, doutora. E quando você for abrir algum curso, não deixa de comunicar a gente, não, tá? Eu aviso sim. No nosso grupo lá, que você já tem algum curso iniciando, tá bom? Beleza, eu aviso vocês sim. Já começou e já fechou as inscrições, né? Mas no próximo você pode vir aqui comentar novamente com a gente aqui, que é um tema que ele dá mais tempo ainda para falar, né? Tem muita coisa para falar desse curso. Mas tem coisa para falar. Na hora que você for abrir o teu curso, você dá um toque na gente, você vem aqui novamente, dá mais uma palestra para nós e passa o curso para todo mundo aí. Ótimo, beleza, venho sim. Ó, Maria Lourenço está falando, obrigado eu. Já imaginei o curso aqui. Gente, ó, eu sou suspeita, né? Mas o curso é bom. O Anderson está aqui. Oi, Anderson. O Anderson é meu aluno, ó, o curso é maravilhoso. Márcia está perguntando, no meu Instagram eu falo sobre esse universo? Márcia, no meu Instagram eu falo sobre tudo que envolve equilíbrio emocional, desafios emocionais, né? Recentemente estava falando muito sobre ansiedade, porque eu fiz um evento antes de abrir as vagas para o curso, que era um evento específico de ansiedade, porque tem sido a maior procura, né? A maior dúvida das pessoas. Então, é um assunto que eu tenho falado muito, muito, muito mesmo. Enfim, eu falo de todos esses assuntos relacionados ao equilíbrio emocional e aos desafios emocionais, que são mais de 100. Só que eu listei para os meus alunos, são mais de 100 desafios emocionais. E eu falo sobre tudo isso, tá bom? José está falando que a minha voz já é calma e terapêutica. Obrigada. Muito boa. Os meus alunos, eu estava até brincando com a minha mãe, eu falei, eu vou fazer um meme. Você já viu aquele meme do... Eu não lembro que filme que é, se é Os Outros, que tem um menininho sentado no banco e ele fala assim, eu vejo eles em todos os lugares, sabe? Essa semana, 3 alunos meus me mandaram mensagem falando assim, aconteceu uma situação, eu ia ficar irritado, eu ia ficar nervosa, eu ia fazer isso, e aí eu vi você falando, não deixe se te dominar, eu vi você falando, teve uma que escreveu assim, eu vi você falando, olha a dopamina, a serotonina, aí eu falei, gente, eu vou fazer um meme para os meus alunos, eu vejo a Natália em todo lugar, porque eles falam que eu fico falando isso, essas coisas calmas, e aí entra na cabeça deles. Obrigada, Josué, obrigada. Gente, obrigada, beijo, boa noite para vocês. Obrigado. Bom, então, infelizmente, estamos chegando ao fim dessa nossa resenha. Eu tenho certeza que todos aqui gostaram. E agora queria lembrar também a todos que entrem lá no nosso Instagram, no WhatsApp, para receberem o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradecemos imensamente a nossa convidada, doutora Natália Bazan, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí no podcast, você também que está aí no YouTube nos escutando, já deu o seu like? Dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais e todas essas informações passarem para aqueles que precisam e necessitam, tá? Então, a gente vai se despedindo aqui de mais uma resenha e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.